Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, protegendo-nos, nos livrando de todo mal, expulsando de nós as enfermidades, cuidando de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, no livro de Atos, capítulo 11, 26, nós vemos que foi na cidade de Antioquia que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, percebemos que ser cristão não é um título, mas sim uma forma de viver, uma conduta pautada na pessoa de Jesus Cristo. Mas então, o que é ser um cristão? Será que ser um cristão é viver sem seguir os princípios elementares, básicos da Bíblia? Será que ser cristão é viver pregando ou vivendo alguma coisa que não está contido dentro da palavra de Deus? Ser cristão não é apenas dizer que acredita em Jesus, ou que acha interessante o que ele fez e falou. A fé em Jesus Cristo deve levar a um testemunho dele, numa comunidade que também acredita nele. Como o próprio Jesus disse, onde há dois ou mais reunidos, estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus 18, 20. Por que é que nós citamos os versículos? Tenho dito, e vocês já sabem o porquê. Portanto, leiam, para que não haja dúvida naquilo que nós pregamos. Agora mesmo eu vi um reverendo, disse que estava fazendo o seu live de Portugal, explicando, o porquê o Papa João 23, eu falei há algum tempo atrás sobre ele, que mandou tirar as imagens das igrejas, e o sucessor dele voltou tudo. E ele dizendo por quê? Porque as pessoas deixaram de ir à igreja, sentindo falta das imagens. A missa que era em latim passou a ser em português, no idioma pátrio. E perderam muitos, e por isso voltou tudo ao que era antes. A palavra de Deus é muito clara, meu amado. Eu tenho lido e todas as minhas mensagens são baseadas na Bíblia Católica, eu sempre afirmo isso. Sendo assim, ser um cristão é seguir Jesus Cristo e identificar-se com Ele. Ser cristão é estar comprometido com a verdade que é Cristo e a sua palavra que é Ele mesmo. A fé em Jesus Cristo deve gerar comprometimento com a causa do reino de Deus. Ser um cristão é querer ser continuador de sua missão e do seu jeito de amar no mundo. O batismo é um ato no qual um cristão é imerso em água para simbolizar o fim de uma velha maneira de viver e um novo começo, para que não pequemos mais, para que não vivamos num erro costumais e aceito por doutrinas vãs, e que não vivem o cristianismo para se dizerem verdadeiramente cristãos. Dizem sem realmente ter esse direito, que o são. A Bíblia menciona batismo, primeiramente, nas Escrituras de João Batista. Este foi sob a antiga aliança, quando o batismo era para remissão de pecados. Eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,
11. Este é o verdadeiro batismo, consciente daquilo que está se fazendo. Um recém-nascido não tem esse conhecimento. Todo católico é cristão, mas nem todos cristãos é católico. Porque todos nascemos de Deus, de Cristo. Isto porque alguns seguidores de Jesus não pertencem à Igreja Católica. Muitos seguidores de Jesus se identificam como cristãos, mas realmente como católicos. Porque realmente, se você ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, você vai dizer: os católicos não são de Cristo. Os católicos precisam ler a Bíblia católica, porque tudo que o cristão fala e prega está na Bíblia católica. Então, existem aqueles que saíram do catolicismo, esses são protestantes, porque eles não tinham a luz de Deus e agora, revestidos do poder e da glória do Espírito Santo, têm luz. E viram que Jesus não é aquele que está no altar, mas aquele que está no seu coração, no nosso coração, vivenciando e protegendo a nossa vida. O cristão católico aceita a plenitude da fé revelada por Cristo e contida na Sagrada Escritura do magistério da Igreja e da tradição. Nós vivemos a tradição? Não, a tradição foi cumprida por Cristo ali no Calvário. O católico participa de sacramentos, reconhece a autoridade do Papa, sucessor de Pedro, e dos bispos sucessores dos apóstolos. Esses senhores nunca foram sucessores dos apóstolos. Os apóstolos foram únicos. Não existe outros iguais a eles. Nós simplesmente procuramos viver a vida que eles viveram, para que recebamos das mãos de Deus o direito de sermos chamados filhos de Deus. A igreja constituída de cristão são aqueles que seguem, vivenciando a Bíblia Sagrada. É preciso que você entenda essa diferença. Essas 4 características são profissões de fé, não é? Realmente, ele se refere ao Concílio de Nicéia e Constantinopla. Mostram 4 aspectos fundamentais da Igreja Católica: sua unidade, sua santidade, sua universidade, sua base apostólica, com base nos discípulos que viram e tocaram a Cristo. Mas não é verdade. Eles fogem totalmente dos princípios bíblicos. E eu tenho provado isso aqui dentro da Bíblia Católica. A Igreja Católica proíbe realmente um evangelho puro, santo e verdadeiro. Eles omitem versículos, capítulos. Quando Deus disse: ide pregar por todo mundo o evangelho a todos os povos, lá em Marcos 16:15, ele mandou pregar o evangelho verdadeiro e não o evangelho enganoso. Mas como nós somos propensos a acreditar naquilo que vemos, porque aquilo que nós não vemos, nós sentimos sempre uma interrogação na nossa mente, acreditam e seguem piamente. Esquecem dos versículos que em outras oportunidades eu já narrei. E uma delas eu sempre digo, que eles terminam com o catolicismo. Está na Bíblia Católica. Anote. Êxodo 20, versículos 4 e 5. Leia todo o capítulo, para você entender melhor. Leia todo o capítulo. Êxodo, vou repetir, Êxodo, capítulo 20, leia o capítulo todo. Não temos o que esconder. Esta é a verdade, meu amado amigo. Jesus Cristo não fundou a Igreja Católica.
A Igreja Católica já existia e eram os únicos perseguidores dos cristãos. No século XIV ou XVI, não lembro bem agora, eles organizaram um grupo chamado Templários. A sede dele era no Templo de Salomão. E estes homens saíam pelos interiores. Isso já foi narrado em outras ocasiões. Mas é bom sempre lembrar, para que você busque no conhecimento da verdade se libertar da escravidão da idolatria. Observe, meu amigo, que nós citamos versículo, capítulo, livro, e muitas das vezes as traduções do hebraico para o nosso idioma, do grego para nosso idioma. É preciso conhecer para não vir a morrer. É preciso vivenciar para se ter a certeza do caminho que estamos a andar. Nossa maior identidade é viver com Cristo em amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós amamos todos os católicos, todos os espíritas, seja lá o que a pessoa for. Nós amamos e respeitamos e oramos por todas as classes, independente de ser cristão, verdadeiro ou enganados. Esta é a verdade. Por isso, eu não sou católico. Eu fui católico, ajudei missa. Sonhava, era o meu sonho, vou repetir isso, era ser padre. Mas depois que eu conheci a verdade, esta própria palavra que eu conheci me disse: estás me conhecendo? Em meu pensamento, em meu coração, eu respondi: sim. Pois esta verdade te libertará. E eu fui liberto pela verdade que prego hoje nos nossos dias. Não temos nada contra os católicos. Não temos nada contra nenhuma religião. Nós não protestamos contra nada. Nós simplesmente suplicamos: preguem a verdade. Semana passada eu falei que tudo aquilo que você acrescenta está escrito na Bíblia Católica. Tudo que você acrescenta na Bíblia Sagrada, aquilo que você retira. A Bíblia diz que as maldições estarão sobre você. Não posso lhe afirmar se no mundo, mas no espiritual, quando lá nós chegarmos, você, iremos responder diante da face de Deus. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Não o Deus que você vê, mas o Deus que você o sente em sua pele, em sua carne, em sua vida, lhe orientando, lhe ajudando, lhe protegendo, lhe enchendo de vigor, lhe dando forças para ser um vencedor. Este é o Deus de espírito e de verdade que eu adoro, que eu amo, porque Ele ama a todos como são, e lhes dá a oportunidade de reconhecerem um dia somente o seu Filho Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Que os santos digam amém.